você está? Espero que você e sua família estejam bem, sob a graça e os cuidados de Deus. Assim, nós também nos reunimos em nossas casas, em nome e na presença do Deus Trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje nós nos reunimos para mais um estudo dos Salmos. O salmo da vez é o 58. É um salmo onde uma pessoa oprimida sente indignação com as coisas que acontecem no seu tempo. Esse salmo é um salmo de denúncia. Ele expressa um desejo de maldade contra as pessoas que lhe fazem mal ou fazem mal a toda a sociedade. Esse salmo é expressado de uma maneira extremamente forte e até um pouco chocante para nós. Este salmo pode ser do tempo de Jeremias ou mesmo do tempo dos profetas Amós e Oséias, provavelmente do Reino do Norte, pois ele não se refere nem ao templo e nem aos sacerdotes. Não se pode negar a violência da linguagem de alguns salmos. Ela é tão real quanto a violência que hoje existe no mundo inteiro e enche nossos noticiários, nossos jornais, nossa TV. Tanto as frases pacíficas como as frases agressivas são palavras de Deus na Bíblia. Estão na Bíblia e têm a sua mensagem, boa ou ruim, de anúncio ou de denúncia. Os salmos violentos e agressivos não estimulam a fazer justiça com as próprias mãos, mas apelam para a intervenção divina, a intervenção de Deus na sociedade, nas coisas que acontecem. Além disso, esses salmos são expressão de um agudo sentimento de amor para a justiça, onde as pessoas querem que a justiça seja feita. Em muitos casos, a violência é mais força de expressão e esconde, por trás das palavras, o desejo de uma mudança radical na sociedade onde a violência está institucionalizada, onde a violência está muito presente. Nos Salmos, a misericórdia é um dos traços marcantes do rosto de Deus. A palavra misericórdia ocorre 129 vezes. A palavra comisseração e a palavra misericordioso, 7 vezes cada uma. Mas, no entanto, a palavra ira, referido geralmente à ira divina, ocorre 45 vezes. Nisso não há nenhuma contradição. O Deus que nós vemos e percebemos nos Salmos não é um Deus impassível ou indiferente, mas um Deus sensível, que se envolve com os problemas do seu povo. Sempre misericordioso, há momentos e situações em que ele não pode deixar de se irar com as coisas que acontecem. Os salmos falam muito da ira de Deus, às vezes associada ao furor. Na maioria das vezes, pedem que a ira de Deus se acenda contra os inimigos do povo ou da pessoa que lamenta. Outras vezes, pedem que Deus aplaque sua ira na hora da aflição. Outras vezes, atribuem um sofrimento para a ira de Deus, mas reconhecem que Deus é compassivo e reprime a sua ira. E que essa ira é passageira, enquanto o amor de Deus é permanente e dura para sempre. Quanto ao ódio, que é uma atitude de rejeição, bem diferente da ira e não tão saudável quanto ela, não é atribuído a Deus a não ser em relação aos iníquos, aos idólatras, mas tanto a palavra ódio como a palavra odiar são frequentes nos Salmos, quando se referem aos inimigos do povo de Deus, ou aos próprios inimigos de Deus. É também com ódio que o justo reage diante o mal. Esses aspectos que geralmente nós esquecemos ou nós não nos atemos muito, são importantes para recompor os traços do agir de Deus que são expressos nos Salmos. Então eu pergunto
para cada uma de vocês. Quais são os motivos que te fazem odiar? Por que nós sentimos ira? Quais são as nossas lutas? Quais são as nossas batalhas? Cada vez mais as pessoas se tornam extremistas, ou seja, se colocam no final do limite da linha de uma crença, seja ela política, religiosa ou social. Quando nos colocamos numa situação onde não estamos abertos às opiniões das outras pessoas, simplesmente acabamos despejando o que cremos e não toleramos indagações, perguntas ou opiniões diferentes. Entramos em conflito se somos contestados e contestadas. Em tempos de crise na saúde, na política, na educação, na segurança e tantas outras crises, como nas relações familiares, entre pais e filhos, mães e filhas, entre maridos e esposas, o extremismo vinculado ao não aceitar a opinião da outra pessoa leva às tragédias que acompanhamos diariamente. Ira, ódio, desejos ruins para com as outras pessoas são parte do nosso ser humano. Eram parte do povo de Deus lá no Antigo Testamento, foram parte do povo de Deus no Novo Testamento e são parte nossa, hoje, do povo de Deus que se reúne. Nós não podemos nos livrar simplesmente disso, mas precisamos, com toda certeza, saber e aprender a lidar com isso. Então nós lembramos do verso 11 do Salmo que nós lemos, que nos diz assim: Então se dirá, na verdade, a recompensa para o justo, há um Deus com efeito que julga na terra. E fica bem claro, quem julga é Deus. Não é o nosso papel sermos pessoas que julgam o que é certo ou é errado. Nós apenas anunciamos e transmitimos a palavra de Deus através das nossas atitudes e do nosso falar. Nós é que somos julgados e não quem julgamos. E assim, com a graça e a bênção de Deus, nós fomos servidas mais uma vez com a sua santa palavra. Que nós possamos ter uma abençoada semana, um abençoado momento também de estudo. Que assim Deus esteja conosco, hoje e sempre, nos guardando, nos abençoando, mostrando o como Deus é um Deus justo, um Deus que sofre junto conosco e também nos abençoa. Amém.